O Além da Notícia dessa noite está falando sobre a Semana Nacional da Vida, que no Brasil nasceu no ano de 2005. E esta Semana Nacional da Vida é proposta pela Comissão Vida e Família da CNBB. Ela prepara anualmente este subsídio aqui, olha, Hora da Vida, que é uma publicação que traz pensamentos, orações e informações direcionadas para reflexões dirigidas à vida e à sociedade. Tá aqui, olha, o subsídio pode ser encontrado na internet. Bom, na internet eu não sei, mas na internet, no site da Comissão da Vida, você vai encontrar informações todas. www.cnpf, Comissão Nacional, PF é o que, padre? Pastoral Familiar, cnpf.org.br. Muito bem. Padre João Batista, aqui nesse subsídio eu estou vendo que ele tem por tema este ano Vida e Sociedade, e o material que está aqui dentro aborda muitas questões, dentre elas a vida humana, dom para a família e a sociedade. Ocorre que a nossa família, a nossa sociedade, elas vêm passando por um processo muito difícil de questionamento dos valores cristãos. Nesse início de segundo bloco, eu gostaria de chamar aqui a participação do nosso programa o Dom Henrique Soares. Ele é bispo de Palmares, em Pernambuco, e numa gravação para a diocese, ele fez com um rapaz que é membro de uma comunidade lá de sua diocese, o Guto Azevedo. Ele falou sobre questões diversas, inclusive que estão aqui mencionadas também na Hora da Vida. Um dos temas que ele falou foi esse processo hoje de questionamento dos valores cristãos na nossa sociedade. Dom Henrique, por favor, vamos ouvi-lo. Primeiro, há uma descristianização da sociedade, né? Boa parte da sociedade já não considera mais Cristo, já não considera mais que o homem vive diante de Deus. Isso já é péssimo, porque quando o homem é sua própria medida, então tudo é permitido. Tudo é permitido, né? Quando o homem é sua própria medida, ele não tem mais critérios absolutos. No máximo pode ter critério absoluto para mim, mas para você já não é. E aí bagunça tudo. Então o que nós estamos vendo é uma sociedade que vai se desagregando e se degradando. E se prepare porque nós vamos ver cada vez mais isso. Então, para salvar essa sociedade, se salva com famílias que tenham valores. Famílias que eduquem seus filhos nos valores. E valores cristãos. Porque o cristianismo é a base cultural da nossa sociedade. Padre João Batista, o que dizer? Num momento crucial como esse, onde nós vemos essa secularização que cada vez é maior, a gente precisa ter um pouco de humildade e reconhecer que essa descristianização, ela afeta não apenas a sociedade fora dos portões da igreja, mas mesmo dentro das nossas paróquias. Nós vemos que muitas dessas mentalidades que a gente vê muito bem refletidas nos meios de comunicação, na educação, na política, a gente vê que as nossas próprias famílias cristãs são afetadas, muitas vezes na sua opinião pessoal, né? A gente vê aí uma separação, uma espécie de dicotomia entre aquilo que eu acredito. Eu sou católico, eu concordo com muitas coisas, mas isso aqui eu não sou muito de acordo, isso aqui na minha opinião, acho que para mim não serve muito. Então, um dos maiores desafios que nós temos enquanto igreja, e penso que a voz profética da igreja, num momento como essa semana, é importante de poder também atingir, além de nós falarmos, sermos uma voz na sociedade que diz não ao aborto, é também nós ajudarmos as pessoas que estão nas próprias paróquias a poderem ser formadas nesse amor pela vida humana. Faço um exemplo. Nós falamos muito contra o aborto, falamos muito de processos, projetos de lei nesse aspecto jurídico, mas é um fato de que nas nossas paróquias nós encontramos muitas pessoas que, às vezes, por uma falta de formação da própria consciência, se encontram abortando e utilizando, por exemplo, métodos anticoncepcionais, pílulas. E defendendo ainda essas ideias. Acabam abortando, às vezes, sem uma consciência plena, mas já pela própria lei natural, pela própria sensação que Deus coloca no nosso coração de que aquilo não está bem, mas acabam, de um modo, enfraquecidos, raquíticos na fé, para tomar uma decisão a favor da vida. Nós temos trabalhos na nossa comissão de bioética, onde os próprios médicos, ginecólogos, vão apresentando evidências, por exemplo, na sociedade brasileira hoje, as pílulas que estão no mercado, uma grande maioria delas, para não dizer o total, são pílulas que têm um efeito abortivo.
direto. A gente vê difícil encontrar uma pílula anticoncepcional que não afete diretamente o processo de nidação. Afetando a nidação, isso pode vir a provocar um aborto. E acrescento mais, não existe nenhuma delas, nenhuma pílula, nenhuma anticoncepcional que não traga consequências muito ruins para a saúde da mulher. Mas ninguém diz isso porque a indústria farmacêutica é muito forte financeiramente, até o governo está do lado dela, lamentavelmente, e a classe médica se cala também, Exatamente. infelizmente. Então, a nossa tentativa, Ronaldo, nesse período é de podermos evidenciar essas coisas, não? Quando nós temos documentos muito claros como a Humanae Vitae de Paulo VI, como a Familiaris Consórcio de João Paulo II, nós temos aí agora a Amoris Laetitia do Papa Francisco que vem confirmar todo esse aspecto de transmissão da vida. É importante que nós abramos os olhos, porque às vezes as nossas próprias famílias católicas estão aí de um modo muito instalado, acomodado nas suas práticas e opiniões que muitas vezes não condizem com aquilo que é a vontade de Deus. E veja, tem outro assunto também que a nossa família brasileira, a nossa família católica cristã precisa também tomar conhecimento. E Dom Henrique Soares vai nos alertar: ideologia de gênero e a cultura gay em nosso país. Vamos ouvi-lo. Duas atitudes reprováveis. Não aceitamos a cultura gay, é uma cultura perversa e que perverte. Eu não estou falando aqui das pessoas homossexuais, então nem venham com história de preconceito. Né? É a cultura gay, é a militância gay como ideologia que quer desconstruir os valores da nossa sociedade. Esse é o primeiro problema. Né? E segundo, um ódio à igreja, um ódio aos cristãos. E vejam, além da cultura gay, a tentativa de destruir o conceito de família, né? E com coisas até aberrantes. Então, o que aconteceu em Porto Alegre é sacrilégio, é vilipêndio. O que é vilipêndio? Desrespeito aos símbolos de uma religião. Então, isso é crime no Brasil. Isso poderia ser punido penalmente. É crime. Como eu não posso desrespeitar símbolos de outras religiões, não se podem desrespeitar símbolos da nossa religião. E não deixem. Façam como fizeram. Enchem as redes sociais. E podem até entrar na justiça. Entrar na justiça. Fizeram muito bem a campanha contra isto. Tenho certeza que quem promoveu, quem apoiou, arrependeu-se da hora que nasceu. Doutora Lenise, está aí um depoimento também claro, muito forte, contundente de Dom Henrique Soares. E aqui, também na hora da vida deste ano, a gente vê que a ideologia de gênero e a negação da criação como dom de Deus. Sim, porque a ideologia de gênero, ela tenta desconstruir todas as diferenças entre homem e mulher, né, que é algo natural, né? Nós assim fomos criados e essa é toda a base da família, porque uma criança só pode nascer da relação de um homem com uma mulher, né? Então, negar isso, né, como a ideologia de gênero faz, então não faz nenhum sentido, né? Aliás, eles próprios são extremamente contraditórios, né? Porque, por exemplo, quando vem a cabo toda a questão do transexual, né, que, na verdade, para uma pessoa ter uma percepção de que é transexual, ela tem que ter uma visão muito clara do que seja um homem e do que seja uma mulher, o que é negado pela própria ideologia de gênero, né? Então, há contradições muito grandes aí e que também, quer dizer, não é algo gratuito, não é algo pura e simplesmente da ideia de um grupo ou de outro, mas é uma estratégia internacional de influência, né, até com ideias de domínio mesmo a respeito das sociedades, né? Então, a gente não pode entrar nessa onda, né? E ele falou muito bem, uma questão é o respeito pelas pessoas, né? Uma questão é entender o drama que muitas pessoas passam, né, por não se sentirem, vamos dizer, confortáveis com a própria sexualidade ou enfim, né? Eu penso que cada pessoa é cada pessoa e cada uma tem seus dramas e isso é preciso compreender, né? Agora, por outro lado, é a questão do ser humano compreender a si mesmo, né? Compreender a sua vida como um dom
e essa vida como um dom, tal como cada um de nós veio ao mundo, porque a gente não escolheu. Eu não escolhi nascer no Brasil, eu não escolhi nascer na minha família, quem que seriam os meus pais, eu não escolhi o século em que eu ia nascer, né? E eu não escolhi nascer mulher. Né? Então, eu vim ao mundo com tudo isso, com todas essas características que me foram dadas. Né? Então, é preciso compreender isso, né? Que o ser humano não tem todo esse domínio sobre si mesmo ou sobre as circunstâncias que o rodeiam. Né? Então, a compreensão disso... E que o ser humano não pode mudar isso como numa brincadeira. Por exemplo, brincadeira é brincadeira. Eu recebi no meu WhatsApp uma fotografia de um Fiat Uno que pegou o emblema de um Corolla, colocou lá na traseira, e aí o Fiat Uno falando, graças à ideologia de gênero, eu agora sou Corolla. A vida humana não é uma brincadeira, né, doutora? Não, não é. Não pode ser tomado desse modo, e é preciso que a gente compreenda exatamente essa perspectiva de dom que também nos faz ser gratos, né, com relação ao modo como somos por vontade de Deus. Né? Mesmo uma pessoa, por exemplo, que tenha uma deficiência, quantos exemplos bonitos a gente tem de pessoas que sabem perceber, bom, né, essa é a minha circunstância e nessa circunstância eu posso contribuir para a sociedade, nessa circunstância eu posso ser feliz, né, nessa circunstância eu vou viver, né? É claro, eu vou procurar aquilo que seja possível de ser superado, sim, mas aquilo que é a minha condição é a minha condição. Todos nós temos as nossas condições. Muito bem. Ainda nesse bloco, eu tenho aqui um outro depoimento ainda do Dom Henrique, que imagino que as pessoas gostariam muito em casa de ouvir também a igreja falar sobre isso, não é? É aquilo que aconteceu no MAM, Museu de Arte Moderna de São Paulo, naquela exposição. Aliás, ontem à noite a revista Veja já publicou uma reportagem, na internet, publicou uma reportagem de um grupo de parlamentares representando as bancadas católica e evangélica que foram até o ministro da Cultura, o Sá Leitão, e num diálogo com ele, filmaram o diálogo, e o próprio ministro reconheceu que o que aconteceu em São Paulo é crime. E perguntado, o senhor levaria seus filhos para ver aquela mostra de São Paulo? Ele falou, não, eu não levaria meus filhos pequenos. Então, diante disso, sobre aquela exposição também, vamos ouvir o que disse o Dom Henrique Soares. Quanto à questão do que aconteceu em São Paulo, ali, veja, é uma incitação à pedofilia. Isso é reprovável, isso é uma amoralidade. Não é só imoralidade, é não ter moral nenhuma. É uma coisa perversa. E que uma sociedade sadia não pode aturar, não pode suportar em silêncio. Olhe, mas é arte. Arte não. Arte não. Se eu fizesse um show matando uma pessoa, isso é arte? A arte não é uma realidade absoluta. A arte é arte seguindo alguns critérios. Existem cânones para a arte. Existem, não é? A beleza nasce de uma harmonia intrínseca nas coisas. Não é? A construção do bem, do diálogo, do belo, da humanização. Não é a minha área estética, mas, veja, assim, logo de cara a gente vê, não é qualquer porcaria, desculpe a expressão, mas eu vou repeti-la, não é qualquer porcaria, não é qualquer comportamento pervertido e perversor que se pode chamar de arte. Muito bem. Padre João Batista, algum comentário sobre este aspecto? Sim, aqui o panorama que a gente contempla, seja no Brasil, mas já há alguns anos na Europa, é essa grande banalização do tema da sexualidade. Aí está um dos fatores que trazem a ideologia de gênero tão de um modo evidente assim agora na sociedade. Essa banalização gera isso. Parece nós temos que engolir como uma coisa normal que crianças estejam juntas com um homem nu, né, explorando aquele momento. Pois a igreja procura ajudar a gente a ter as coisas claras. Penso que, com relação a esse tema da ideologia de gênero, que a gente vê na educação, na arte, nos meios de comunicação, penso que aquilo que é mais importante é que nós tenhamos claro uma coisa, que embora essas ideologias tentem colocar aquilo que é a nossa identidade sexual como um aspecto cultural e não no seu âmbito natural, ou seja, não só que nós nascemos assim, mas que Deus nos tem pensado homens e mulheres. Fomos criados à imagem de Deus, varão e mulher.
Então, vendo já que, como dizia a doutora Lenise, nós não nascemos um livro aberto onde nós vamos, pelas nossas escolhas, pelo âmbito onde nós crescemos e nos formamos, vamos escolhendo como viver a nossa sexualidade. Não, não. Não se trata de uma questão de liberdade. Se trata de um dado que me acompanhará, inclusive, na eternidade. Gostaria de destacar isso aqui como padre convidado para falar. É verdade que nós temos um dado natural, nascemos homens e mulheres. Mas essa nossa identidade sexual, que, como dizia agora há pouco, gera diferenças, mas essas diferenças não nos massacram, pelo contrário, são um chamado à comunhão na diversidade, onde o homem e a mulher se enriquecem mutuamente. O outro é ocasião para que eu floresça em certos aspectos que na solidão eu não me desenvolveria, né? Então, o amor humano pensado por Deus, ele é pensado não de um modo narcisístico, de olhar no espelho e ver outro que é igual a mim, como acontece entre duas pessoas do mesmo sexo. Mas sim, na diversidade, se trata de uma ocasião para que eu cresça como pessoa. Pois essa identidade sexual que já nasce comigo, que é um dado natural e que eu sou chamado certamente a educar, a orientar, para que eu possa viver bem, para que eu possa ter uma vida sadia, para que eu possa entrar naquele que é o projeto de Deus e encontrar uma realização como pessoa, pois isso me acompanha até mesmo depois da morte. Muitas pessoas não param para pensar nisso. Mas nós, no momento em que nos encontraremos com o Senhor, nós carregamos conosco essa nossa identidade sexual. É verdade que o matrimônio é um sacramento para esta vida, por isso que o exercício da nossa genitalidade, da nossa sexualidade, naquilo que é um projeto familiar abençoado por Deus, ele acaba, até que a morte o separe. Porém, na vida eterna, nós... na ressurreição, isso está explicado pela igreja, na ressurreição da carne, nós temos o nosso corpo glorioso, e esse nosso corpo glorioso, que é certamente uma novidade, mas ele não é uma criação ex nihilo, ele não vem do nada. Nós temos uma herança já daquilo que nós vivemos nesta terra. Por isso, na eternidade, nós seremos homens e mulheres. A Virgem Maria é uma mulher no reino dos céus. Jesus Cristo, assumindo a nossa condição humana, eleva a nossa natureza e com a sua ressurreição faz com que a humanidade também na sua dimensão corpórea participe da glória. Por isso, ainda que Jesus falou naquele evangelho, né, nós não, nem eles se casam, nem elas se casarão, né, se dão em casamento, mas viverão como os anjos. O que significa isso? Essa palavra que Jesus deixou revelada no Evangelho, que nós viveremos ali como homens e mulheres sem uma atividade sexual, porque ali já o exercício da genitalidade perde o seu sentido, né? Não há mais uma busca de prazer, viveremos a visão beatífica, um prazer pleno na presença do Senhor. E também a prole, a procriação, perde o seu sentido, ninguém vai gerar filhos no reino dos céus, mas nós como homens e mulheres, como temos os santos, a igreja tem proclamado santos, homens e mulheres, que ali a sua identidade sexual os acompanha até mesmo na eternidade. Por isso não se trata de eu trocar a figurinha, de eu mudar, escolher na minha liberdade. Não, não. É algo que faz parte daquilo que é a minha pessoa, de quem eu sou. É um bem que Deus me deu, esse dom que é a minha vida, ele vem junto com ele, está essa minha dimensão do meu corpo, que é marcado por uma identidade sexual. O meu corpo, dizia São João Paulo II, o nosso corpo não é um adereço a nós. O nosso corpo é a nossa pessoa. Eu não possuo um corpo, eu sou um corpo. O corpo é a epifania da pessoa. Com ele eu me comunico, com ele eu manifesto o meu carinho para o outro, com ele eu me relaciono, né? O meu corpo, ele fala muito daquilo que eu sou. Por isso, essas separações daquilo que eu sinto e daquilo que efetivamente eu sou, traz uma complexa imaginação daquilo que é a pessoa humana. E nós somos chamados a ajudar as pessoas, com muita misericórdia, que encontram as suas feridas nessa dimensão, a encontrar a verdade. Aquilo que falava Dom Henrique é importante. Penso que todos nós somos chamados, como igreja, a colocar a verdade, mas sempre respeitando a pessoa. A misericórdia é um dado que, inclusive, nesta hora da vida, nós colocamos, né? Que é importante que a misericórdia sempre acompanhe a nossa pregação. Mesmo no tema do aborto, se nós voltamos um pouquinho no que falávamos do aborto, é verdade que é importante denunciar o crime do aborto. Mas também é verdade que muitas vezes, quando estamos nas paróquias falando do tema do aborto, há muitas pessoas ali que já cometeram o pecado do aborto, que já fizeram a experiência, né, de abortarem. E essas pessoas trazem feridas muito profundas. A gente, como padre, experimenta isso no momento da confissão, pessoas que têm até mesmo uma dificuldade, não só de se sentirem perdoadas por Deus, mas também de se perdoarem
por aquilo que fizeram. Por isso é necessário que nós acompanhemos, junto a todo esse diálogo de colocarmos a verdade e de denunciarmos os crimes, também uma misericórdia para com as pessoas que trazem as suas feridas, fazendo experiências nessas realidades, seja contra a vida, seja de ideologia de gênero. Muito bem. E é para isto que serve a fé. Sem a fé, como é que nós vamos iluminar esses dramas humanos, essas complexidades da vida humana? Por isso que quando se exclui a fé, de fato, se vai perdendo o sentido das coisas. Que bom ouvir tudo isso, viu, Padre João? Intervalo, no terceiro bloco, vamos voltar aqui a falar ainda dessas questões todas de vida, de família. Até já!